Pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje, né, dia 1 de julho, início do mês aí, né, início do segundo semestre de 2021, venho aqui trazer para vocês um pouco da preparação para um dia importante amanhã, que é o quê? O dia do NFP, também conhecido bastante aqui no Brasil apenas como Payroll, beleza? Então, quero trazer aqui, óbvio que não tem impossível eu vir aqui e falar tudo, né? Porque aí demanda um excessivo tempo e é legal a gente fazer vídeos mais curtos aqui para o YouTube, mas um pouco da preparação que eu selecionei alguns componentes aí importantes para a gente poder comentar sobre o que esperar para o NFP amanhã e fazer um apanhadinho assim, bem geral. E acho muito importante vocês verem esse vídeo aí até o final, para justamente vocês ficarem um pouco mais amparados, se eu posso dizer dessa forma. Então, aqui já trago para vocês que um texto aqui, um pouquinho que eu acabei escrevendo, né? Que é importante, né, ter atualmente um foco na análise tríplice do NFP. Que análise tríplice é essa? A inflação, tá? Temporária ou não, a gente vai chegar lá. Um possível aumento de taxa de juros lá nos Estados Unidos em 2023, que o próprio Fed já sinalizou isso, beleza? Ok? Sinalizou, né? Elevou suas projeções de inflação do PCE, mas se a gente vai mostrar para vocês, já está nas próprias projeções do site do Federal Reserve, tá? E a gente tem que olhar para o mercado de trabalho. Então, tudo isso a gente precisa de fazer essa análise tripla, não tem jeito, tá? Para a gente poder um pouco ficar aí mais preparado para o dia de amanhã e também para o cenário, beleza? Lembrando, pessoal, que o próprio Fed, ele mudou a sua linguagem, é uma arma deles, beleza? Mudou sua linguagem e alterou as suas perspectivas, né? As suas projeções de inflação. Então, a própria linguagem do Fed já é uma arma. Então, é muito importante vocês entenderem isso, ok? Então, né, como está dito aqui, né, o Fed já disse está olhando para a inflação e emprego, ok, isso não é novidade nenhuma, né, que o Fed está buscando pelo emprego, não é novidade, né? Também está falando de inflação, está olhando para a inflação também, talvez agora um pouco mais preocupado do que períodos atrás, e isso a gente pode deduzir da própria linguagem dele e das próprias projeções da inflação do PCE, que foi aumentada, né, foi revisada para cima, tá? Então, essa análise tripla, né, essa tripla análise, tem mais, tá? Tem mais tipos de análise para a gente fazer aqui, mas vamos se restringir aqui para o vídeo, obviamente, não ficar tão extenso. Vamos fazer essa análise tripla aqui, tá? Inflação temporária ou não, possível aumento de taxa de juros já sinalizado em 2023 e o mercado de trabalho, que é um indicador, ok? O NFP é um indicador, também fala muita coisa o relatório, mas é um indicador da situação de emprego ali, né? Da mudança de emprego, enfim. Também fala de outras coisas, tá até um relatório completo, já trago aqui para vocês, né? Um relatório, esse aqui é o site da Trading Economics, tá? É um relatório completo que vai sair amanhã, tem non-farm payrolls, né? E vai até média de horas trabalhadas, tá? Que é um indicador muito importante, inclusive agora, tá? Por quê? Média de ganhos, né? Média de horas trabalhadas. Os ganhos salariais, vamos falar dessa forma. Por quê? Porque também a gente está nesse papo de inflação lá nos Estados Unidos. Isso é muito importante, tá? Você ter essa, então assim, você ter essa ideia, mas infelizmente assim não tem como a gente falar sobre tudo isso, mas lembre, gente, todos esses componentes, todos esses itens aqui são muito importantes, tá? Todos eles, inclusive o non-farm, tá? Que é mais um, que é muito importante também. Então, já trago aqui para vocês, né, uma análise que eu vou entrar com vocês agora num raciocínio.
Esse aqui é o rendimento, né, dos T-Notes de 10 anos. Por que T-Notes, né? Você já sabe que tem um vídeo aí falando sobre a especificação de cada maturidade aí, né? Que já trouxe aqui para vocês. Mas vejam bem, eu vou ampliar aqui. Deixa eu ampliar aqui. Para quem não sabe, esse é o Notion, tá? Vou deixar o link aqui para quem quiser fazer um cadastro, tá? É muito legal, é tipo um Evernote, tá? Só que esse aqui é gratuito. Veja bem, em janeiro, né, você pode ver que são os rendimentos dos títulos de 10 anos aqui do governo americano. Então, você pode perceber que saiu de 0,92, tá, por cento. Você pode fazer esse tipo de análise. Foi mais, né? Chegou a 1,70 alguma coisa, 72, enfim, quase 1,80 aqui, né? 1,8. E hoje aqui está na casa de 1,46%. Então, o que significa isso aqui, né? É que ganhou muito espaço, né? Esses rendimentos. Isso teve aqui um impacto também no câmbio, tá? E esses rendimentos tiveram impacto no câmbio. Você pode perceber que começou aí em janeiro de 2000, começou antes, né? Mas eu selecionei aqui, obviamente, em janeiro de 2021 até hoje, até o dia 1 de julho, beleza? E aí houve, né, uma alta aqui até basicamente até praticamente abril, né? E abril ele começou a fazer uma correção, esses rendimentos dos títulos de 10 anos. E houve esse impacto no câmbio que eu quero trazer aqui para vocês. Esse câmbio que eu estou dizendo aqui, ele está sendo mapeado pelo dólar index, pelo DXY, tá? Também conhecido como DXY aqui. Também conhecido como DXY. E também vocês podem perceber, né, que essa relação, né, entre DXY e rendimentos, né, esse tipo de movimentação, se assim eu posso dizer, ele foi feito, né, vou colocar aqui, essa correlação aqui, ela aconteceu também no câmbio, tá? Então, por que eu estou falando disso aqui, de rendimentos e de câmbio? Por que você está falando desse tipo de correlação entre os dois? Porque é importante para vocês observar o movimento amanhã no mercado, quando vocês estiverem em negociação, né? Lembrando, juros é um ambiente muito sensível para o NFP, tá? E assim como o câmbio, mas os juros muito mais, beleza? E aí vocês podem perceber, né, que coloquei aqui até o dia 8, né, de abril, mas você pode perceber que na virada de abril, né, para maio, você pode ver que abril aqui, ele começou a fazer essa certa correção, né, nos rendimentos. Óbvio, essa correlação positiva entre câmbio e de títulos de 10 anos, né, uma correlação positiva. Você pode perceber que esse movimento foi impactado aqui, né? E aí houve essa correção, enfim, né, o dólar achou um fundo e após aí eu quero mostrar aqui para vocês. Eu acabo pausando aqui sem querer, mas vamos lá. Olha que interessante, né? Após essa linguagem mais hawkish do Fed, você pode perceber que o dólar vem ganhando espaço, né? O dólar vem ganhando bastante espaço aqui, bastante força, né? Acabou deixando um fundo aqui, né? Que é muito interessante vocês observarem esse tipo de correlação, né? Que vai mudando conforme o cenário macro, tá? Nem sempre vai ser assim, tá? E já houve uma mudança aí, enfim. Mas eu quero que vocês entendam isso, né? Que essa correlação entre rendimentos e câmbio, ela é extremamente importante para observar o mercado, tá? Muito importante, muito importante. Beleza? Agora, como eu disse, né? Eu estou fazendo uma análise entre câmbio e juros. Agora eu vou fazer uma análise uma coisa que eu acabei notando e que é importante para vocês observarem a questão de inflação também, que os T-Notes é o mesmo gráfico que está aqui, tá? Os rendimentos de 10 anos junto com o ouro. Por quê? Obviamente eu fiz um vídeo do ouro e aí eu falei que o ouro ele é uma
acaba sendo um proxy aí da inflação, mas não é o melhor, tá? Acaba não sendo o melhor. E uma coisa importante também, que é interessante aqui trazer, pontuar aqui para vocês, que após aí esse período aqui de maio, tá? Maio, quando houve aí essas linguagens, desde quando começou com o Kaplan aí no final de abril para maio, de um tom mais hawkish do Fed, e vou explicar também por que isso acaba impactando, né? É porque o Thomas Rock suscita aí um aperto aí do Fed muito maior, então subir taxa acaba valorizando, bem resumido aqui para vocês, né? Só subo taxa, né? Acabo diminuindo o quantitative easy, né? E aí isso impacta no câmbio, isso deixa o câmbio, o dólar global mais valorizado, beleza? Bem resumido aqui. E aí, olha o que acontece, né? E aí, isso aqui é os rendimentos de 10 anos, nessa parte de cima, vou dar uma ampliada aqui para vocês, né? Obviamente, porque senão fica muito pequeno. Essa parte de cima aqui é o S10Y, né? Que é 10 anos. E a parte de baixo que é o ouro, né? E aí, olha que interessante, né? O ouro, eu já disse, ele é um proxy, né? Acaba sendo aí fala que é proteção, um proxy contra a inflação. E essa correlação entre rendimento e ouro, ou seja, podemos dizer também entre dólar e ouro, né? Mas aqui eu coloquei entre rendimento e ouro, ela se perdeu. Ela se perdeu. Olha como era uma correlação totalmente negativa, né? Entre ouro, gráfico aqui, esse é o diário, beleza? Esse é o gráfico diário também. Mas olha que interessante, era uma correlação negativa. E essa correlação, a partir do início de maio, aqui a gente pode colocar, eu coloquei tá aqui 2 de junho, né, mas pode colocar até antes, se eu puder traçar, até em meados de maio aqui, essa correlação ela veio se perdendo, né? Ela se perdeu, era negativa, essa correlação não está passando a existir mais. E aí eu até coloquei aqui, né? Claramente houve uma perda de correlação de juros de ouro pós-linguagem de antecipação de uma mudança mais hawkish do Fed. Tá? O ouro, como indicador de inflação, já disse, não é o melhor. E aí ele perdeu essa correlação, como eu disse. E aí qual a razão de ser? Quais os principais motivos que vem na cabeça? Ou ele perdeu sua correlação com a inflação, né? Ou o mercado comprou a retórica do Fed de essa inflação ser transitória, como eu já disse em vídeos anteriores, e que na verdade não é de fato inflação, essa inflação é transitória, e ali fluxo de participante acabou por não entender isso, tá? Qual é a resposta? Isso aí a gente vai acompanhar, mas que é um fato. Essa correlação acabou perdendo, o gráfico ele está aí para dizer para a gente, tá? Então, olha que interessante o que a gente está fazendo para poder se preparar melhor aí para o payroll, né? A gente está fazendo um apanhadinho geral aí, né, de inflação, mercado de trabalho, né, do pleno emprego, que é um objetivo do próprio Fed, tá? Mas aqui estamos falando de inflação ainda, né? Olha que interessante, tá? E aí eu coloquei aqui um texto, né? E o que tudo isso tem relação com o NFP amanhã, né? Que é aí onde que a gente vai querer chegar, né? Acabei escrevendo mais um pouco aqui para deixar um apontamento até para mim, para vocês, para não ficar mais fácil, né? Então, ó, total relação, visto que este indicador, ou seja, o NFP, né, seja ele positivo ou negativo, ele representa em números, né, em quantidade, né, quantificação, não só o NFP, mas outros relatórios, né, o privado, enfim, média de ganho salarial, média hora trabalhada, enfim, todos eles quantificam algo, né? E o NFP ele representa em números uma situação laboral dos Estados Unidos e também, né, consequentemente, a situação econômica dos Estados Unidos e, consequentemente, qual vai ser uma possível retórica, resposta, posicionamento do Fed, né? Tanto aqui dizendo para emprego, também dizendo para inflação, tá? E coloquei aqui também que os Estados Unidos, obviamente, um apontamento que eu estou dizendo, um fato, né? Tem uma recuperação robusta. Vocês podem perceber que a recuperação de um continente para o outro, até de um país para o outro, está sendo desigual. Certo? Você pode perceber que a velocidade de recuperação acaba sendo desigual. Você pode ver que na zona do euro,
né? Até digo, né? Parece que está tendo uma japanificação da zona do euro, né? Não sei ainda, pode ser cedo para dizer, mas essa ideia de trazer a taxa normal e aí a taxa para zero ainda é um ambiente que ainda não houve uma antecipação ao Fed com aumento de taxa de juros, diferentemente do Canadá, diferentemente de países emergentes, como o Brasil, Rússia, né, México, Turquia, que acabaram antecipando o Fed, aumentando a taxa de juros, tá? Mas, assim, apesar deles anteciparem, né, apesar essa recuperação dos Estados Unidos, ela é desigual. Ela está tomando uma recuperação mais robusta, né? Então, a gente pode perceber que essa recuperação robusta, né, pode ser a causa desses gargalos na economia. Então, a gente pode ver aí nos, nos relatórios NFPs anteriores que houve aí, né, um mercado de trabalho, né, pelo menos essa mudança aí, houve um relatório não tão condizente com as expectativas, né? Isso é um gargalo, né? A oferta do mercado de trabalho, a excessiva oferta e a pouca demanda do mercado de trabalho, né? Isso acaba sendo um gargalo. Mas isso aí é um outro papo, né? Vamos voltar aqui, senão eu me perco no raciocínio. Mas aí, né, houve uma recuperação robusta e isso impactou diretamente a linguagem do Fed, obviamente. E a resposta que ele vai dar, né, e ele se baseia em indicadores econômicos também, para análise, né, mercado externo, mercado interno, enfim, vários fatores, mas aqui trazendo alguns, né. E aí eu vou desmistificar, né, se foi cedo essa mudança na linguagem Dovish para Rocket do Fed, né, não cabe a gente opinar. A gente não pode opinar se foi cedo ou não, tá? Porque são mentes brilhantes que estão lá mentes brilhantes que trabalham lá no Fed. Mas a gente precisa de catalogar esses cenários, as suas respostas e negociar de acordo com isso, tá? E o que a inflação tem a ver com a NFP, né? O que tem a ver? Obviamente, vocês podem saber que o Fed, vou aumentar aqui também, ele aumentou as expectativas de inflação. Tá vendo aqui? Inflação PCE, né? Para 2021 era 2,4. Em maio, eles aumentaram essa projeção para 3,4. Isso reforça a tese que eu falei para vocês minutos antes de que o Fed está mais preocupado sim com a inflação, né? Taxa de desemprego, mudança do PIB, eles aumentaram a porcentagem do PIB, né? Do final de 2021 aí era de 6,5, passaram para 7, taxa de desemprego manteram, mas a inflação, olha só, que spike que deu de 2,4 para 3,4. Tá? O núcleo também, que o núcleo você tira a alimentação e energia, né, da inflação, mesmo assim sofreu um spike. Tá aqui, ó. Vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Então, o Fed está preocupado com isso, tá? E o Fed ele é responsável por muita coisa, tá? Por muito disso aqui, assim, é ele que instrumentaliza a própria política monetária. Então, é importante a gente entender qual é o raciocínio deles, né? O que eles estão buscando, tá? E aqui, pessoal, vamos seguindo aqui. Então, já disse para vocês, né? E assim, vamos retomar aqui. Então, olha, a inflação, né? O emprego e essa mudança mais hawkish do Fed, isso traz impacto na própria. Olha que interessante. Essa tríplice análise que a gente fez, isso causa um impacto na movimentação, né? Lógico, né? O dado, né? O dado quando sai ali, né? E essa resposta por exemplo, o dado saiu ali, beleza. Diante de tudo que a gente está falando aqui, de mais um pouco também, né? Que não tem como a gente falar de tudo, né? A gente teria que falar, eu teria que abrir um vídeo para falar de média de horas de trabalho, né? Média de horas de ganho semanal, perdão, pessoal, de média de ganho de semanal de trabalho. O Fed vai abrir aquilo ali e vai olhar, entende? E essa movimentação do preço, ela causa esse impacto, beleza? E aqui eu trago aqui para vocês uma análise aqui do ING, beleza? Um site que está aqui, vou trazer aqui para vocês,
a fonte, tá, do NG, eu vou deixar aqui na descrição também. E olha que interessante que eles pontuaram aqui. Do ponto de vista do câmbio, né, as surpresas de dados positivos devem beneficiar o dólar por meio do canal de expectativa de taxa, já que outros sinais de que a economia dos Estados Unidos está realmente superaquecendo devem alimentar a expectativa de uma ação anterior ao do Fed. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está justamente dizendo que, cara, se houver uma surpresa positiva do ponto de vista do relatório do NFP, isso consequentemente vai fazer o dólar ganhar espaço ainda mais para cima, sob o ponto de vista do NFP. Porque isso vai empurrar também os rendimentos para cima, isso vai empurrar o dólar para cima. Consequentemente, esse é o ponto de vista do próprio NG. Olha que interessante. Tá? Ele já fazendo suas previsões. É lógico, né? A gente tem aqui um consenso, né? A gente tem um consenso aqui de 700K, beleza? O anterior foi 559K, vocês podem ver aqui. Então, assim, qualquer número acima desse consenso, né? Que estou esperando aí 700, mas aí também tem outra análise, né? Que a gente já vai falar. Então, qualquer número acima, segundo o ING aqui, ele está falando, olha, esses dados positivos, mas obviamente, né? Isso aqui é o mais saudável, o mais certo disso acontecer, né? Esse tipo de movimentação, beleza? Então, beleza, ó. Uma movimentação, um dado, né? Um indicador do NFP saindo acima do consenso vai trazer um ganho de espaço positivo para o dólar, tá? Por quê? É justamente por isso. Esse dado pode alimentar, ele pode trazer para o próprio Fed falando assim, opa, a situação do pleno emprego, né? Já que eu estou trabalhando aí um pouco aí, acabou de perder um pouco esse tipo de retórica de resultado e passando mais para a perspectiva, né? Um aumento nesse número de emprego que o Fed está olhando, fala assim, opa, talvez possa estar tendo uma recuperação, a gente pode estar diante de um superaquecimento aí do próprio mercado de trabalho. Talvez o que a gente pode estar tomando no futuro, a gente vai se antecipar um pouco. E essa retórica vai ser realizada, né, essa movimentação vai ser realizada no próprio mercado. É por isso que o próprio NG já está antecipando aqui para todos os seus leitores, tá? E aí ele fala a previsão dele, né, de caixa, quanto que vai estar, e aqui ele trouxe um quadrozinho muito interessante, né, que a resposta do NFP foi assimetricamente inclinada para o lado negativo. O que isso significa, né? Toda vez que tem um desvio do consenso para o atual, né, e aí aqui nessa coluna ele traz em números, né, toda vez que há um consenso no atual abaixo do consenso, ele traz esse número aqui, né, ele mostra depois, né, mudança do DXY, que é esse aqui, ó, DXY é o DXY, né, 30 minutos após, ele traz essa movimentação. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, toda vez que há um resultado do NFP, que houve, né, nesse caso, houve um resultado aí de junho, maio, abril, março, fevereiro, janeiro, tá tudo aí. Pro lado negativo, a movimentação do DXY, que é esse, vou subir aqui agora, que é esse gráfico aqui, ó, dólar index, tá? Essa movimentação trouxe o dólar para baixo. Então, toda vez que nós tivemos um desvio do consenso para o atual para baixo, houve uma movimentação do DXY para baixo, consequentemente do dólar, beleza? É isso que ele está falando. É isso que ele está dizendo nesse tipo de coluna aqui. Ok? Isso é muito interessante. Aí ele traz até do S&P 500, né? Então, pessoal, olha que interessante. Nós fazemos essa tríplice análise. Sabemos que o próprio Fed está de olho nisso, né? Uma postura de uma folha de pagamentos mais positiva, né, para o dólar, perdão, mais positiva acima do consenso, vai trazer, consequentemente, segundo aqui o próprio NG, tá, que são economistas, vai trazer, consequentemente, um espaço para o dólar, e isso
obviamente, vai ganhar espaço também, né, um movimento global, um movimento de força de dólar global. A gente vai ver que, consequentemente, o próprio rendimento de 10 anos ganha espaço, né? Hoje está 1,480, ele vai ganhar um espaço, né? Isso tudo vai depender do resultado atual, beleza? Essa é uma análise, né? Essa aqui é uma própria análise que o NFP trouxe, que o ING trouxe, né? Resultados acima do consenso. Mas a gente pode ter também, que aí que é interessante, também um resultado abaixo do consenso e abaixo do atual, beleza? O resultado abaixo do consenso e o resultado abaixo do atual. Então, se a gente tem aqui abaixo do consenso, obviamente, né? O abaixo do atual vai ser abaixo do consenso, porque o atual está 559 e o consenso está 700. Se ele vir abaixo, obviamente, né? Vai trazer um dólar para baixo, né? E se a gente tiver um resultado acima do atual, mas abaixo do consenso, né? O que eu quero dizer? Vou trazer aqui novamente. Se a gente tiver um resultado acima do atual, de 559, mas abaixo do consenso, né? O que a gente pode ter? Entenderam? Então, a gente tem três tipos de expectativa, três coisas que a gente pode esperar. A gente pode esperar um resultado acima do consenso, né? Acima de 700K. Nós podemos esperar um resultado abaixo do atual e, obviamente, abaixo do consenso, ou seja, abaixo de 559. E nós também podemos esperar um resultado acima de 559 e abaixo de 700. São três diferentes tipos de análise que a gente pode estar percebendo. E aí vai uma dica, né? A segunda, acima do consenso e abaixo do atual é fácil, né? E o meio de campo, como é que a gente fica, né? Aí eu vou dar uma dica. Vamos sempre pensar o que isso vai impactar no próprio posicionamento do Fed. Em se tratando da opção de acima do atual e abaixo do consenso. Né? O que vai, qual seria o tipo de resposta que o Fed poderia dar futuramente? Lembra, né, pessoal? O Fed ele vai estar olhando para isso. Se está abaixo do consenso, mesmo acima do atual, isso pode dizer, né? O Fed pode vir a público, falar, olha, o resultado foi, resumindo, né, o resultado foi acima do planejado, acima do atual, porém abaixo das expectativas de mercado. Isso demonstra que o Fed ainda precisa de trabalhar ainda. O Fed vai utilizar as ferramentas, eles acabam falando isso, né? O Fed vai acabar utilizando as ferramentas quando julgar aí um resultado mais robusto, né? Vamos falar assim, uma ancoragem aí na situação do emprego, né? Do próprio emprego, e vai falar que isso ainda está caminhando para onde o Fed quer chegar. Então, esse resultado, consequentemente, pode trazer um dólar para baixo. Então, olha, eu estou linkando, né? Estou linkando tudo que a gente falou ali. Então, a resposta do Fed vai ser isso. E o mercado vai trabalhar de acordo. Entenderam, pessoal? É isso. É isso que pode, esses três tipos de resultados que podem estar trazendo amanhã essa movimentação. Entenderam? Então, isso que é importante da gente observar. Amanhã, às 9h30. Tá? Então, agradeço aí vocês, quem ficou até o final, né, para estar tentando entender. Qualquer coisa aí, é só mandar pergunta que a gente conversa mais sobre isso, ok? Muito obrigado.